Você vai ver agora a história do jovem que foi preso por desacatar a polícia numa rede social. A moto do jovem tinha sido apreendida pela PM. Estas são as mensagens que a polícia salvou no computador e depois usou para denunciar o rapaz. Nelas, Diego Bolognese reclama dos PMs que invadiram a casa dele para fazer a apreensão, xinga os policiais e faz referências às esposas deles. Segundo a polícia, o rapaz passeava tranquilo com uma motoneta. Mas ao ver uma patrulha, acelerou e se escondeu em casa. Os policiais descobriram o endereço e apreenderam a moto, que estava com impostos atrasados. As mensagens correram a cidade no ritmo das redes sociais. A polícia foi avisada e fez cópia de tudo. Quando o rapaz apareceu no batalhão para retirar a moto, recebeu voz de prisão por desacato. Muitas pessoas, quando eles sentam na frente de um computador, eles se transformam e acham que ali eles podem colocar o que eles quiserem, escrever o que eles quiserem, e não é verdade. Diego, de 24 anos, foi levado para a delegacia, assinou um termo se comprometendo a comparecer numa audiência e foi liberado. Ele não quis gravar entrevista. Por telefone, a mãe do rapaz diz que ele está arrependido e concordou com a atitude da polícia. Mas se ele receber uma punição, ele vai arcar com as consequências, porque isso é o tipo de coisa que não se faz. E outra, que isso também, me dói muito falar isso, mas isso que sirva de exemplo para muita gente que entra em redes sociais falando mal dos outros, sabendo, achando que isso não vai ter consequências, e isso tem consequências. Foi o segundo caso de desacato virtual envolvendo a PM em Apucarana. Há 2 meses, uma moça também foi parar na delegacia depois de reclamar nas redes sociais da apreensão do carro do irmão dela. Mesmo na frente de um computador, nas redes sociais, é preciso que tomem cuidado, porque nós podemos e seremos responsabilizados pelos crimes que cometemos de forma virtual. Bom, e o repórter Alberto De Angeli está com um advogado especialista em crimes virtuais que vai ajudar a gente a analisar esse caso, que é no mínimo curioso, né, Alberto? Boa tarde. Olá, Gustavo, boa tarde. É uma linha tênue, digamos assim, entre a crítica e a opinião e a ofensa. A ofensa que gera responsabilizações, gera inclusive punições. Comigo, o doutor Fernando Pérez, que, como você disse, é especialista em direito digital, direito pela internet. Doutor, os policiais agiram corretamente ou houve algum exagero? Não, a polícia agiu de uma forma correta, porque os mesmos atos que são cometidos na internet podem e devem ser responsabilizados também. Quais são as punições em casos como este? A pessoa ela pode ser condenada, a um crime, por exemplo, quando ela ofende uma outra pessoa, quando ela ofende até mesmo uma empresa. Então ela pode receber voz de prisão, pode receber uma pena de multa e assim receber várias consequências judiciais. O desacato pela internet tem o mesmo peso do desacato frente a frente, aquela feito próximo à vítima, ao agressor? Sem dúvida. Assim como o desacato, todas as ações realizadas na internet recebem as mesmas responsabilizações que no mundo virtual, que no mundo convencional, né? O fato da internet ter um alcance muito maior pode aumentar, inclusive, a punição, o próprio dano? Com certeza. Os usuários da internet, os usuários de uma rede social, precisam ter a consciência de que as informações que são publicadas, que são disponibilizadas por eles, como uma imagem, um vídeo, informações, opiniões, podem ter uma abrangência muito grande, sendo visualizada até por milhares de pessoas. No caso de um adolescente que faz um desacato, uma agressão, os pais também podem ser responsabilizados, ter que indenizar de alguma forma, por exemplo? Inclusive, com certeza, e já existem inúmeros casos em que os pais foram responsabilizados pelos atos indevidos praticados pelos filhos. Essa atitude também não fica muito tênue, muito curta essa linha, né? Até onde vai a opinião, a crítica construtiva, onde começa o desacato, o abuso? Todo usuário ele deve ter a consciência que ele tem a oportunidade, ele tem a liberdade de se expressar. Só que ele deve entender que ele não pode agredir a honra de uma pessoa, a honra de uma empresa, a honra de um policial, de um funcionário público. Ele deve se importar principalmente em considerar se essas informações não vão atacar a moral de uma outra pessoa, porque isso pode ser considerado um crime. Nesse caso de Apucarana, por exemplo, ele poderia ter criticado a apreensão, mas não as pessoas que fizeram a apreensão. Seria isso? Exatamente, ele pode talvez questionar os métodos, ele pode questionar o modo como aquilo foi feito, mas tem os canais e os meios corretos para fazer isso. Agora, agredir a pessoa do policial, dos sujeitos que realizaram aqueles procedimentos que estavam de acordo com a lei,
é uma questão muito perigosa e cautelosa. Um caso particular, por exemplo, entre pessoas que não são autoridades, se alguém começa a ser ofendido, como que ela deve proceder para se resguardar, para tentar barrar isso aí? Sem dúvida. Ela precisa procurar fazer com que todos os meios de agressão a ela sejam interrompidos o mais rápido possível. Ela precisa guardar essas provas de modo correto, pode procurar ajuda da polícia e também procurar ajuda de um advogado. Muito obrigado pela participação, doutor, que inclusive, junto com outros advogados, está preparando uma cartilha que será lançada nas próximas semanas com orientações justamente para esses abusos registrados através de redes sociais, através da internet. Gustavo? Obrigado, Alberto, pelo alerta.